Primeiramente, gostaria de dar uma boa noite a todos que estão aqui presentes na aula de hoje, nossa nona aula. Gostaria de pedir, se possível, que vocês coloquem o nome nas notas compartilhadas, o nome de vocês, a idade, o curso no qual vocês vão cursar, tá? Pretendem cursar no futuro. Não é obrigatório, mas seria algo bom para a gente fazer um levantamento aqui no desafio. Então, se possível, por favor, fazer isso. Então, vamos falar um pouco sobre o tópico que nós vamos debater nessa aula, que é o tempo verbal presente, ou futuro, né, que vai ser o último dos tópicos de tempos verbais que nós vamos debater aqui nas nossas aulas. Depois nós vamos entrar em outros aspectos, mais indo para uma parte mais de interpretação mesmo, né? Então vamos terminar hoje o tempo verbal com esse tempo bem peculiar e também diferente, como a gente utiliza o futuro na língua portuguesa, que existem algumas particularidades que nós vamos dar uma olhadinha agora. Então vamos lá. Então, no inglês, a gente tem formas diferentes de expressar o futuro, de como nós temos na língua portuguesa, né? Que nós temos formas certinhas ali para expressar o futuro, seja no futuro perfeito ou no futuro imperfeito, né? O futuro do pretérito. Então, nós temos formas diferentes na língua portuguesa de expressar um evento futuro. Na língua inglesa, nós também temos essas formas, só que elas não são tão explícitas para nós, né? Elas apresentam algumas características peculiares, e é isso que nós vamos dar uma olhadinha na aula de hoje. Vamos ver as 3 formas de como nós expressamos o futuro em língua inglesa, tá? Então, nós vamos começar falando um pouco sobre os verbos modais. Não sei se vocês já escutaram isso lá na escola, ou em algum curso que vocês já fizeram. Depois nós vamos ver pela forma do going to, que é outra maneira de expressar ideias futuras na língua inglesa. E, por fim, nós vamos falar do present continuous, como nós já havíamos visto em algumas aulas passadas, né? Que essa forma também pode expressar ideias futuras. Tá bem? Então, não vamos perder muito tempo, que a gente tem bastante coisa para ver na aula de hoje. Então, o que são os verbos modais, né, para começo de história? De nada adianta chegar aqui e falar que verbos modais expressam futuro, se vocês não têm a noção do que são verbos modais. Então, o que seriam esses verbos? Eles são os tipos de verbos auxiliares que alteram o complemento sentido de um verbo principal, né? Eles podem apresentar ideias como uma capacidade, possibilidade, probabilidade, permissão, dedução, suposição, pedido, desejo, etc. Tá? Então, todos esses verbos vão trazer uma ideia particular que vai modificar o sentido de uma frase, de um texto, tá? Isso é muito importante na hora que vocês estão lá na prova do Enem ou do PAV que vocês vão estar fazendo, saber onde esses verbos modais estão se encaixando, qual o motivo deles estarem atuando naquele certo texto, né? Então, vamos dar uma olhadinha agora em alguns deles. Então, trouxe um exemplo para vocês aqui. Could you tell what is your secret? Ou seja, você poderia me contar qual o seu segredo? Então, aqui no início, nós estamos utilizando um verbo modal, né? Nós estamos fazendo um pedido para a pessoa, se ela poderia nos contar qual é aquele segredo, né? Se tem a possibilidade daquela pessoa nos dizer qual o segredo dela, tá? Então, isso daí nós já estamos alterando a ideia, né? Trazendo uma probabilidade não tão certa, né? A pessoa talvez não nos diga qual é o segredo. Então, por isso que nós falamos could, e não algo que nos dê a certeza totalmente, que seria o will, que nós vamos ver posteriormente. Outro exemplo. I would go to school if I weren't sick. Ou seja, né, aqui nós temos uma condição, tá? Então, eu iria à escola se eu não estivesse doente, né? I would go to school. A pessoa não está expressando o evento futuro, né? Ela criou uma situação imaginária que não é real, né? Porque ela não vai para a escola porque ela está doente. Então, ela transforma isso numa forma de possibilidade no futuro, utilizando um verbo modal. Nesse caso, o verbo modal would, que nos traz essa noção de uma possibilidade, algo que poderia acontecer, né? Nós temos essa estrutura em português do iria como sendo o futuro do pretérito na língua portuguesa, né? O iria lá no final é uma possibilidade que, na verdade, não aconteceu,
É só uma hipótese, né? Uma suposição do que poderia ter acontecido. Um último exemplo aqui, que é a letra de uma música. Should I stay or should I go? Ou seja, aqui nós temos o verbo modal should. Nós teremos em português como deveria, né? Então, eu deveria ficar ou eu deveria ir? Né? Temos uma hipótese aqui. Temos um grau de probabilidade, um grau de possibilidade. Nós temos uma dúvida inserida nesse contexto desse texto. Né? Nós queremos saber se nós vamos ir ou vamos ficar. Então, com isso, nós vamos utilizar também um verbo modal, pois ele expressa o tempo futuro. Esse tempo de possibilidade, é o que pode acontecer, tudo remete a esse tempo futuro que nós vamos poder expressar através dos verbos modais em língua inglesa. Ok? Outro exemplo. I may go to the supermarket tomorrow. Ou seja, eu vou ao supermercado amanhã, eu posso ir ao supermercado amanhã, depende de um contexto. Mas o que esse may está querendo dizer aqui? E é uma chance, não é uma chance certeira e nem uma impossibilidade, né? Tá ali num espectro de possibilidades desse evento acontecer. Então, esse verbo modal expressa uma possibilidade não tão grande de algo acontecer, mas é possível que esse evento venha se tornar realidade no dia de amanhã. Né? Ir ao supermercado pode ser uma realidade no dia de amanhã, mas certezas não temos até agora. E o último exemplo, we will be late, ou seja, nós nos atrasaremos. Né? Aqui nós utilizamos o will como sendo um fato que vai acontecer. Né? Nós temos uma certeza muito grande de que esse evento vai acontecer. Seja por hipóteses que nós vimos, nos deu certeza do que aquilo vai acontecer, seja por algo que vai acontecer logo, nós temos uma certeza. Para nós podermos expressar uma estrutura com will, nós temos que ter a certeza de que esse evento vai acontecer. Ou tem uma possibilidade muito grande de acontecer, próximo aos 100% de chance. Tá? Então, é uma estrutura também mais formal na língua inglesa, o will. Tá? Então, esses verbos modais, eles sempre vão expressar diferentes graus de possibilidade ou de probabilidade, né? Eles, em certos casos, vai ser melhor que nós utilizemos um do que outros, né? Mesmo todos expressando alguma ideia futura, eles vão ter alguma modificação de ideia se nós alternarmos um por outro, né? Então, nós temos mais ou menos uma ordem de certeza, de probabilidade que algum evento vai acontecer no futuro. O will em primeiro lugar, depois nós temos o must, que quer ver de obrigações e de deveres, né? Algo deve acontecer. Então, nós já expressamos um alto grau de probabilidade, de possibilidade de um evento acontecer. Depois nós temos o can, que é algo que pode ou não, né? Could, poderia acontecer. O may, que também é pode ou vai. E might, que é pode ou vai também, só que num grau muito mais baixo de possibilidades de acontecer. Né? Eles acontecem em vários contextos, mas eles têm uma diferencinha, que é essa porcentagem, né? Esses nuances que tem entre um verbo modal e outro. Mas é claro que vão trazer um sentido bem diferente lá para nossa frase no final. Essa é uma questão mais que nativos já têm inseridos na mente, naturalizados, né, no subconsciente, porque é o que eles utilizam todos os dias. Mas nós, aqui em português, que não temos esse contexto de probabilidade ou possibilidade através desses verbos modais tão frequentemente, é algo mais subjetivo para nós. Mas isso tudo na base da prática que a gente vai conseguir melhorar, né? Então, nós usamos o will normalmente para expressar eventos futuros que têm uma maior certeza de acontecer, né? Eventos com muita chance de acontecer, nós utilizamos o will, que é uma forma bem mais formal, que seria o ir, né? Eu vou ir, eu irei, eu vou fazer, irei fazer algo, farei. É algo mais formal, até mesmo na língua inglesa mesmo. Então, quando nós vamos utilizar o will, tá? Nós vamos utilizar o will para expressar decisões instantâneas, pedidos, previsões, promessas e desejos. Como assim, professor, decisões instantâneas, pedidos? Vamos ver isso agora para ficar um pouco mais claro. Então, faz de conta que nós temos um contexto específico, né? The phone is ringing, ou seja, o telefone está tocando. Aí alguém fala, I'll get it, ou seja, eu vou atender. No momento que aquele evento, daquela ação que aconteceu, que foi
o telefone tocar, a pessoa teve uma reação instantânea, né? Que foi falar, I get it, ou seja, eu vou atender. Então, está remetendo a um evento futuro que a pessoa teve que elaborar essa reação no momento que aconteceu o fato do telefone estar tocando. Então, foi algo tiro e queda, né? Nós vimos algo acontecendo e instantaneamente nós tomamos uma decisão que influencia nesse futuro mais próximo, que é atender o telefone. Então, esse é um dos contextos nos quais nós vamos utilizar o will. Outro exemplo. Will he carry these boxes for me? Ou seja, aqui nós temos uma dúvida de um desejo, né? Ou seja, ele vai carregar essas caixas para mim, tá? Nós não temos não foi uma decisão instantânea, mas nós temos aí um desejo implícito, né? Um pedido de que algo aconteça no futuro, né? Esse desejo nós vamos estar utilizando o will para expressar ele, né? É o que provavelmente, assim, a pessoa tem quase certeza que a pessoa vai ajudá-la, que a pessoa vai carregar essas caixas para a pessoa. Então, por isso que ela já se utiliza desse termo, desse verbo modal que remete a uma certeza, com o will, né? Um dos primeiros da lista que remete a 100% de certeza. Então, tendo esse contexto de que algo pode acontecer com muita probabilidade, nós vamos utilizar o will. Outro exemplo. I won't eat your pizza, don't worry. Ou seja, o que nós temos aqui agora? Uma promessa, né? Nós estamos utilizando o will para prometer alguma coisa, algo bem sério, na verdade, que é alguém comer a pizza do outro, né? Então, a pessoa já está falando, I won't eat your pizza. Ou seja, eu não vou comer a sua pizza. Não comerei a sua pizza. Observem que aqui a gente tem a forma contraída, né? Da forma negativa, que é will mais a partícula not. E juntas viram won't. Tá? E depois, por fim, fala don't worry, ou seja, não se preocupa. Estou te prometendo que eu não vou comer a sua pizza. Então, nisso também nós utilizaremos o will. Então, qual a estrutura desse verbo modal? Primeiro, nós temos o will, que atua como um verbo auxiliar, e logo após nós temos um outro verbo que vai atuar como um verbo principal da oração. Ok? Então, nada muito complexo. E nós temos a contração do eu, que após todos os pronomes pessoais, nós vamos colocar apóstrofe e 2 L's. Tá? Então, é bem simples mesmo, isso vai remeter a um tempo futuro, a um evento futuro. Ok? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que nós resolvemos isso agora. E como é a forma negativa, professor? Como nós vamos falar de um evento no futuro que não vai acontecer? Algo que remete à ideia negativa e também de futuro. Como nós vamos expressar isso? Então, não se preocupem que é algo como nós vimos em todos os outros tempos verbais, é só nós adicionarmos a partícula not. Só é importante saber onde nós vamos adicionar o not, né? Nesse caso, ele vai vir após o verbo auxiliar, né? Após o will, nós vamos ter o not. Então, nós temos sujeito, will, not, um verbo principal e, se necessário, um complemento para essa nossa oração. E a forma interrogativa, a mesma coisa. Vamos alternar o nosso verbo auxiliar e na segunda posição vamos ter o nosso sujeito, né? Então, o will vai alçar para o início dessa oração e logo após nós vamos ter o sujeito, o verbo principal e, se necessário, um complemento. Vamos ver nos exemplos, como já vimos nos exemplos anteriores, no caso, né, gente? Não é nada demais essa forma negativa e interrogativa, pois é presente, peculiar, não tem nada disso, tá em todos lá os outros tempos verbais, então não se preocupem com essas questões. Então, vamos dar uma olhadinha agora no going to, né, que é outra forma, outro método de nós expressarmos o tempo futuro na língua inglesa, né? Então, qual a diferença do will para o going to? É claro que isso é uma questão muito mais ampla do que apenas colocarmos assim, going to vai ser para isso e o will para isso. Porque até mesmo no contextos nativos, né, os falantes não sabem quando utilizam um ou outro. Porque isso é uma questão muito já naturalizada nele, já está no inconsciente dele, né, uma coisa intrínseca. Mas essa questão também tem a ver com um grau de formalidade. Normalmente as pessoas, os nativos utilizam o will para falar de algo mais formal, quando estão num contexto mais formal, né, que requer essa formalidade, eles utilizam o will.
Em certos contextos, eles utilizam going to, em contextos mais contraídos, que não necessitam desse grau tão elevado de formalidade. Então, entendo que não tem apenas a ver com regras, a utilização do going to ou do you. Tem a ver com o ambiente, com o contexto no qual está inserido e como pode falar sobre ações futuras. Tá? Não é algo tão simples assim para nós falarmos que vai utilizar com isso e não com isso, porque não. Em certos contextos, eles podem ser alternados, né? Então, tenham isso em mente. Mas, normalmente, né, como nós vamos utilizar o going to? Quando ele é utilizado? A gente utiliza ele para expressar planos que são pensados anteriormente, que têm um planejamento prévio, né? Não é algo instantâneo, como nós vimos lá no eu. É algo que nós tivemos algum planejamento, né? Nós pensamos um pouco sobre aquilo antes de nós expressarmos aquela ação, antes de nós expormos uma oração, né? E também serve para falarmos de previsões, só que com um grau de certeza não tão acurado, né? Não tão alto quanto nós teríamos com o eu. Então vamos dar uma olhadinha nos exemplos. What you're going to do this weekend? Ou seja, o que você vai fazer nesse final de semana, tá? Então aqui nós temos essa pergunta, provavelmente já foi planejada anteriormente, no intuito da pessoa responder quais serão os planos. Essa pessoa que está perguntando provavelmente já sabe que a pessoa estava planejando algo, tendo ideia de fazer algo no final de semana. Então por isso ela utiliza a forma going to, para saber do que vai acontecer, né? E isso provavelmente já foi planejado previamente. Todos os planos desse final de semana específico aí já deveriam ter sido planejados em algum contexto anterior, tá? Outro exemplo para vocês. She's not going to work there. Ou seja, ela não vai trabalhar lá, né? Então, normalmente a pessoa que está expressando essa oração, está expressando essa frase, né, que uma pessoa não vai trabalhar lá, nesse lugar específico, provavelmente tem alguma coisa que a fez ter um certo grau de certeza que ela não vai. Algo que ela presenciou anteriormente, né, fez com que aquilo... não, calma aí, ela fez uma coisa, ela fez algo mal ali no serviço, não fez algo bem feito. Provavelmente ela não vai trabalhar lá, né? Então, devido a algumas evidências, a pessoa teve a condição de expressar esse fato no futuro com um grau de planejamento mais alto, né? Então, coisas observadas há um tempo antes. Então, por isso ela está utilizando o going to, tá bem? Outro exemplo, are they going to travel tomorrow? Ou seja, eles vão viajar amanhã, tá? Então, a pessoa não sabe, já intentava perguntar isso provavelmente, não foi uma atitude instantânea, né? Foi algo planejado provavelmente. Quando veio acontecer algum imprevisto, a pessoa perguntou, are they going to travel tomorrow? Tem certeza que aquilo vai acontecer? Né? Então, é um grau de certeza menor e que também está imbuído de um planejamento prévio, tá bem? Então, qual é a estrutura do going to? Em primeiro lugar, nós vamos ter o be, verbo to be, que vai estar manifestado como sendo are ou is, dependendo do sujeito, né, gente? Se for a terceira pessoa do singular ou o resto dos pronomes, vai depender de qual vai ser um deles. Logo após, nós vamos ter o going to e, por fim, um verbo no infinitivo. E é claro, se necessário, um complemento, né? Então, nada muito complicado também, como nós vimos aqui. Nós temos o verbo to be, logo após nós temos um sujeito, o going to, e depois o nosso verbo principal. Tá? Então, essa é a nossa forma afirmativa do going to. Forma negativa é bem simples também, como vocês já sabem. Né? Logo após o auxiliar, nós vamos colocar a partícula not. Nesse caso, auxiliar é o verbo to be. Assim mesmo. Então, aqui o exemplo. She's not going to work there. Nós temos o nosso sujeito. Temos o nosso auxiliar, que seria o verbo to be. Como está falando de she, nós vamos conjugar como is. Logo após, nós vamos ter a nossa partícula de negação not.
going to, o verbo principal, que é o verbo work, trabalhar, e, por fim, o nosso complemento. A forma interrogativa do going to é bem simples também. Nós só vamos alçar o auxiliar para o início, no caso o verbo to be, logo após nós teremos sujeito, o resto continua mesmo. E por fim, só uma interrogação, né? Estamos falando de uma pergunta, de algo que queremos questionar. Então, nessa forma que nós vamos ter estruturada a nossa forma interrogativa do going to, que também expressa um evento futuro. E agora, por fim, que nós vamos falar sobre outra forma, a última nessa aula, sobre eventos futuros, é o present continuous, que nós já havíamos falado em outras aulas, numa aula atrás, que ele expressa eventos recorrentes, né? Ações progressivas que estão acontecendo, né? Então, nós vamos estar utilizando o present continuous. Mas, eles, além disso, eles também têm esse verbo, esse tempo verbal, também tem outra função, que é para expressar planos futuros, só que com uma certa diferença do going to e do will que nós vamos ver agora, tá? O present continuous, com noção futura, ele serve para expressar planos fixos e que acontecerão em breve, ou seja, nós temos uma data marcada para aquele evento acontecer, tá? É um evento que provavelmente vai acontecer logo, e por isso já tem uma decisão de quando ele vai acontecer. Então já é algo mais certo, algo mais fixo, algo que não vai mudar, não tem muita alteração nesse evento, né? A pessoa provavelmente teve que criar um contexto específico, teve que marcar coisas, seja lugares para viajar, ou para fazer um casamento, para sair com um amigo em algum estabelecimento, enfim, inúmeros contextos, né? E normalmente eles são utilizados com verbos de deslocamento, né? Porque normalmente a gente marca alguma coisa com o intuito de ir àquele lugar ou de realizar um evento que nós vamos ter que nos mover, né? Normalmente fisicamente. Então, normalmente ele vai com o verbo go, né, que é o verbo ir, o verbo come, que é vir, travel, viajar, arrive, chegar, visit, visitar, leave, deixar, entre outros verbos de deslocamento. Tudo que envolva a movimentação, né, verbos que envolvam a ideia de movimentação, pessoal. Então, vamos ver uns exemplos aqui. She's visiting her mother next Sunday. Ou seja, ela está, a tradução literal seria, ela está visitando a mãe dela no próximo domingo, né? A tradução literal seria isso. Só que no português nós não utilizamos essa forma para expressar um evento futuro. Nós utilizaríamos ela está visitando porque aquilo está acontecendo no presente, né? No momento atual, ela está visitando, está fazendo algo no presente. Mas, claro, isso é uma diferença linguística. No inglês, nós podemos utilizar o present continuous, né, com essa forma progressiva, para expressar eventos que vão acontecer logo, que já estão marcados, eventos fixos. Ou seja, nós temos lá next Sunday. Nós já temos a data certa para aquele evento acontecer, né? Ela vai visitar a mãe dela no próximo domingo. Então, essa é uma forma que vocês podem utilizar com o present continuous. Não quer dizer que vocês não podem utilizar o going to, por exemplo, para falar disso daqui, para falar de uma atividade. She's going to visit her mother next Sunday. Ok? Ótimo. Mas um contexto mais acurado que ela está falando, como é um evento físico, fixo e próximo, é mais fácil que vocês utilizem o present continuous, que dá essa ideia mais formal dessa ficção de uma data. Ok? Então, outro exemplo. They are coming to our house tomorrow. Ou seja, eles estão vindo para a nossa casa amanhã. Essa não soa tão estranho na língua portuguesa, né? Eles estão vindo para a nossa casa amanhã. Ok, aqui nós temos uma ideia futura, né? Mas em outros casos que podem ser expressos assim na língua inglesa, em português não vamos ter essa ideia. Essa é algo um pouco distante da nossa expressão do tempo futuro, né? Que normalmente nós usamos com o ir. Nós utilizamos o ir para expressar esse tempo futuro em português. Não uma estrutura presente, no caso. Mas o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o are coming e nós temos a marcação de um tempo, uma fixação aqui no tomorrow, amanhã, um evento próximo,
né? O evento futuro, só que é um evento que já está marcado e vai acontecer logo. Esse evento vai acontecer no dia de amanhã, neste caso específico. They are coming to our house tomorrow. Eles vêm para nossa casa amanhã. Eles virão para a nossa casa. E um último exemplo aqui. I'm going to São Paulo on Friday. Então, vocês podem estar com dúvida. Ah, mas professor, por que você está usando going to aqui agora? Não era um exemplo diferente o going to e agora está usando de novo aqui no present continuous? Calma aí, tá confuso isso daí. Então, vocês lembram que a forma do going to era um pouquinho diferente do que vocês estão vendo ali? Né? Com going to, após essa forma, essa expressão, nós vamos colocar um verbo no infinitivo, né? Como nós vimos aqui. What are you going to do this weekend? Logo após o going to, nós temos o verbo do. Logo após o going to, nós temos o work. Logo após o going to, nós temos travel. Essa é a forma going to. Lá nós temos algo diferente. Present continuous. Né? Logo após o going to, nós não temos um verbo no infinitivo. Tá? Nós temos aqui um complemento, o objeto dessa oração. Vai para algum lugar. Né? Nós temos aqui a nossa preposição to para expressar a movimentação, né? Vai para algum lugar, nesse caso para São Paulo. Então aqui, preste atenção que não é a mesma coisa do going to, porque nós estamos utilizando present continuous e não vamos ter um verbo no infinitivo após a utilização do going to, ok? Essa é uma diferença importante que vocês precisam ter um pouco de atenção agora. Então agora vamos dar uma olhadinha nas nossas questões do Enem, ok? Na última aula nós vimos um pouco de questões do PAV e hoje nós vamos tornar questões do Enem. Então eu vou dar um tempinho para que vocês possam ler. Vocês possam ler essa questão do Enem. Vou dar uns minutinhos e assim que possível nós já vamos resolvê-la, né? Dou a dica que vocês comecem lendo o enunciado para depois irem para o texto. Bom, então vamos dar uma olhadinha na nossa questão. Essa é a questão 94 do Enem de 2011, a segunda aplicação dele. Então nós temos um som, né, a Song by Carbon Leaf. Né? Então nós já sabemos que nós estamos trabalhando com uma música, né? Algo que envolve uma poesia, uma musicalidade, algo que tem a ver com o ritmo, né? Que essas palavras elas estão expressas com o valor artístico. Elas têm algum significado pela sua utilização nesse texto, elas podem estar organizadas de formas específicas, então tudo isso vai compor o gênero música. E isso é importante que vocês já tenham em mente antes de ler esse texto aqui, né? Só pelo que já está dizendo ali embaixo, né? A palavra song. Então vamos dar uma olhadinha no nosso texto. Então o que nós temos na primeira linha? Mary Mac's mother's making Mary Mac marry me. Na segunda linha, my mother's making me marry Mary Mac. Will I always be so merry when Mary's taking care of me? Will I always be so merry when I marry Mary Mac? Então, o que isso soa para vocês? Esse texto soa estranho ao ler, ao
pronunciar ao vocês falarem? Tem algo de estranho nesse texto? Relembra algo da língua portuguesa para vocês? Algum texto específico que está presente na língua inglesa, na língua portuguesa? Isso é comum para vocês? Mary Mac's mother's making Mary Mac marry me. Não tem muita repetição de algum som aí, né? No som do do M, né? Isso está presente em todo o texto, né? E tem uma função específica em todos os textos, essa repetição. Então, vamos dar uma olhadinha no enunciado. O trava-língua, além de funcionar como um exercício de pronúncia, também pode abordar assuntos relacionados à sociedade. No texto, o tema abordado refere-se ao que nós já temos aqui no enunciado, só nessa leitura. Estamos lidando com o trava-língua. Sabemos que ele pode funcionar como um exercício de pronúncia. E o mais importante, que já está nos dando aqui uma noção de que o texto vai estar nos trazendo, também pode abordar assuntos relacionados à sociedade. Né? Então, o que nós já temos? Já começamos a fazer certas inferências do que esse texto pode estar nos falando. É um trava-língua, relação com a sociedade. Vamos dar uma olhadinha agora. Então, o que nós temos aqui? Mary Mac's mother's, né? O que nós temos aqui? Primeiro, essa apóstrofe S pode ter vários sentidos na língua inglesa. Pode estar falando de uma posse, pode ser a abreviação de algum verbo, pode ser a abreviação de alguma outra palavra, tá? Então, nesse sentido que nós temos. Mary Mac's mother's making Mary Mac marry me. Então, nós temos aqui que a mãe da Mary Mac's mother, né, até aqui, é uma coisa, né? A mãe da Mary Mac. O apóstrofe S está fazendo a marcação de posse, de que essa mãe refere a mãe da Mary Mac. Até agora temos isso. Depois nós temos Mother's making Mary Mac marry me. Ou seja, nós temos aqui o making, que está presente lá no nosso present continuous que nós vimos. O que nós temos que ter antes dessa estrutura na forma progressiva? Nós temos que ter um verbo auxiliar, né? Como está falando da mãe da Mary Mac, que é a terceira pessoa do singular, nós temos que ter aqui, obviamente, o is. Então, nós sabemos que essa abreviação está marcando ali o is. Ou seja, is making Mary Mac marry me. O que essa frase quer dizer? Tudo isso, professor. Mary Mac's mother making Mary marry. Ou seja, a mãe da Mary Mac quer fazer, né, fará, aqui já temos a ideia do contínuo como algo no futuro, a Mary Mac casar com alguém, né? Marry me, casar comigo, com essa pessoa que está falando esse trava-língua, no caso, né? Esse sujeito, esse narrador. Então, na segunda linha, my mother's making me marry Mac. Ou seja, my mother's making me marry Mary Mac. Olha quanto meh. Agora já nós temos outro sentido aqui. Nós temos aqui a forma progressiva, novamente, então nós sabemos que aqui nós temos um is, my mother is making me, ou seja, minha mãe está me fazendo, mãe quer me fazer, me fará, uma ideia futura. Mary Mac. Making me Mary Mac. A minha mãe quer que eu case com a Mary Mac. Tá? Então, tem todo mundo querendo que a Mary Mac se case com ele se case com a Mary Mac. Depois nós temos will, agora já temos nós vemos na aula de hoje. Will I always be so merry when Mary's taking care of me? Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma questão do tempo futuro, né? Ele está se questionando algo que pode acontecer no futuro dele, uma dúvida, né? Mas talvez porque ele utiliza o will aqui, é uma possibilidade da utilização do will aqui. Talvez por tantas pessoas estarem falando a ele, né, que ele deve se casar com a Mary Mac, que a Mary Mac que tem que casar com ele, que eles têm um futuro pela frente, talvez ele já tenha até colocado na cabeça dele, naturalizado, uma certa certeza, um alto grau de possibilidade, de chance daquilo acontecer. Então ele emprega a forma will always be so merry, ou seja, eu serei sempre feliz, tão feliz, merry, né? Podemos
Não precisa ser só happy para expressar felicidade. Merry em inglês também expressa feliz, né? Merry Christmas, Feliz Natal. Aí ele dá um tempo específico, né? Quando vai ser a felicidade? Ele fala when. Quando Mary's taking care of me, ou seja, quando a Mary tomar conta dele, né? When Mary's taking care of me, quando ela estiver tomando conta dele, quando ela cuidar dele, né? Então tudo isso quando? Um evento futuro. Está dando uma possibilidade para o futuro, tá? E por fim, will I always be so merry when I marry Mary Mac? Ou seja, eu serei tão feliz quando eu me casar com a Mary Mac? Então, ele tem dúvidas, mas ele também tem uma certa certeza de que algo vai ser feliz na vida dele, né? Pelo que falam, pelo que a sociedade está colocando, pelo que a família dele, da Mary Mac, estão falando para ele já tem talvez um alto grau de possibilidade de chance, né? De talvez esse casamento entre ele e a Mary Mac tenha certo. Então, vamos dar uma olhadinha agora nas alternativas. Vamos ler de novo o enunciado. O trava-língua, além de funcionar como exercício de pronúncia, também pode abordar assuntos relacionados à sociedade. No texto, o tema abordado refere-se, letra A, à união de duas pessoas que se amam há anos. Nós não temos aqui algo que está falando da união de duas pessoas, primeiramente, eles nem estão juntos, né? É um desejo que estão tendo de que eles ambos se casem, né? Mas as pessoas não estão juntas ainda, então não temos uma união, né? E depois nós temos há anos. Em nenhum momento está expresso que eles já estão juntos há anos. Eles nem se casaram ainda nesse caso. Então, por isso, essa alternativa nós já descartamos. Letra B. Então, o termo abordado refere-se à decisão de Mary Mac de se casar com seu amor. Não, aqui não está falando da decisão da Mary em nenhum momento, né? Está falando tudo dessa pessoa que cuja sociedade, cuja família, a família da Mary Mac está querendo impor esse casamento, né? Então não tem aqui decisão da Mary Mac. Estão abordando sobre a decisão dessa pessoa que todos querem que a Mary Mac se case e que ele se case com a Mary Mac, né? Então não tem nada a ver com as decisões da Mary Mac. Letra C, aos cuidados de Mary Mac com seu futuro esposo. Ou seja, não está falando aqui da visão da Mary Mac, está falando da visão desse esposo, né? Desse futuro esposo, talvez. Né? Não sabemos se vai ser mesmo. Então não tem nada a ver com a perspectiva da Mary Mac. Né? A Mary Mac está lá uma terceira pessoa. Né? Nós não estamos falando da visão da Mary Mac. Letra D, as dúvidas do filho sobre a felicidade após o casamento. E é exatamente isso que esse texto nos dá. Né? Ele está em dúvida. Ele tem até algumas coisas que podem ser certezas, mas não são ainda. Né? De tanto falarem para ele. Ele está em dúvida se esse casamento vai trazer felicidade a ele, né? Se ele vai ter uma felicidade após esse casamento. Então é exatamente isso que esse texto está nos fazendo. Essa possibilidade de felicidade após esse cara, né, esse homem, se casar com a Mary Mac, a famosa Mary Mac. Letra E, só para nós, a descarga de consciência, a felicidade da mãe com relação ao casamento da filha. Nós temos a primeira linha, né, falando Mary Mac's mother is making Mary Mac marry me. Então, provavelmente, nós temos a noção da felicidade da mãe com relação ao casamento da Mary Mac. Né? Provavelmente traria a felicidade dessa mãe que a Mary Mac se casasse com ele. Né? Nós intuímos que nenhuma mãe quer que a filha se case com alguém que não seja uma pessoa boa. Né? Mas não é o foco. O tema abordado, né, não se refere a isso especificamente. Está falando de decisões o tempo inteiro. Nós temos nessa primeira linha a parte da mãe da Mary Mac. Então não é algo geral no texto, né? É algo bem mais específico, que nós temos generalização, que é importante nessa prova de língua estrangeira, é que o filho está em dúvida sobre um futuro casamento, um possível futuro casamento, ok? Então ficamos aqui com a letra D, ok? Então vamos dar uma olhadinha na questão 5 do Enem de 2018. Vou dar um tempinho para que vocês possam ler e nós já vamos resolver, ok?
Então, vamos para o nosso texto agora. Vamos começar lendo o enunciado. O romance 1984 descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do... Então, o que nós já temos aqui? Estamos falando de um romance, né? Nesse caso, em 1984. Opa. Nós temos aqui que fala que ele está descrevendo os perigos de um Estado totalitário, né? Ou seja, uma pessoa controlando tudo, tendo controle de todos, de tudo que pertence a essas pessoas, né? Tudo, ele tem controle total sobre aquilo que ele está, sobre aquele poder que ele está exercendo e sobre aquilo que ele está no controle, né? Então nós temos um texto falando desse Estado totalitário nesse romance em 1984, né? A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do... Então, ele está mostrando qual é a forma, né, qual é a especificidade desse Estado totalitário, né, do que esse Estado está querendo tomar o controle nesse romance, nessa passagem desse romance, né? Então, vamos dar uma olhadinha. Nós temos aqui também já o nome do autor, o Orwell. Então, vocês já podem fazer relações com distopias, com questões que estão relacionadas a este autor, né? Isso é algo importante também durante a nossa prova, durante a leitura de textos. E vamos agora para o texto em si. Tá? 174. Então, começamos o texto. Is it your opinion, Winston, that the past has real existence? Ou seja, o que nós temos aqui? Is it your opinion? Ou seja, está questionando, né, se é a opinião, qual é a opinião desse cara, do Winston, que o passado é realmente real, que o passado realmente tem existido, né? Que todos os eventos que ocorrem no passado têm uma veracidade, né? Existe uma evidência real do passado, o passado é real, né? Então, depois, continuando. O'Brien smiled faintly, ou seja, O'Brien sorriu fracamente, né? Aquele sorriso amarelo, não, meio forçado, e fala: I will put it more precisely. Ou seja, já nós temos a utilização do famoso will. Ele fala, I will put it more precisely. Significa, eu deixarei mais, vou falar isso de uma forma mais precisa, né? Eu vou deixar preciso o que eu quero dizer, né? Does the past exist concretely in space? Ou seja, ele está perguntando, o passado, ele existe concretamente no espaço? Né? Como se configura esse passado? Ele é real? Ele existe mesmo? Tem algum evento físico, uma manifestação física do passado? Né? Ele continua, is there somewhere or other a place, a world of solid objects, where the past is still happening? Então ele começa a se perguntar, a se questionar, né? Há algum lugar, né, um outro espaço, um outro mundo de objetos sólidos onde o passado ainda acontece? O passado ainda está acontecendo em algum lugar, né, ou ele não existe? Esse é o grande questionamento dessa pessoa. Continuando. Aí fala, no, né? Continuando o diálogo. Then, where does the past exist, if at all? Ou seja, então, onde existe o passado? Se é que ele existe, né? E aí responde, in records. It's written down. Ou seja, ele existe em registros. O passado existe em registro. E ele está escrito nesses registros. Logo após o questionamento, in records and, ou seja, em registros e o que mais? Em quais outros lugares? Aí continua falando in the mind, in human memories, ou seja, além de existir nos registros, ele existe na mente, né? Em memórias humanas, está presente lá no passado. Não é apenas nos registros, também existe nesse outro lugar. In memory, very well then, ou seja, em memórias. Muito bem, então. We, the party, control all records and we control all memories. Então, né, nos dá aqui the party,
party é o partido. Nós, o partido, controlamos todos os registros e nós controlamos todas as memórias. Ou seja, then we control the past, do we not? Ou seja, então nós controlamos o passado. Se o passado é feito de memórias e o passado é feito desses registros escritos, então esse partido que controla tudo, né, nesse estado totalitário, ele controla o passado, né? Se essa é a composição desse momento anterior, nesse momento prévio, então esse partido controla o passado. We control the past. Então vamos para o nosso enunciado agora. O romance 1974 descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do letra A. Boicote a ideais libertários. Ou seja, em nenhum momento aqui tem um boicote, né? Não é o foco desse Estado totalitário. Ele não está aqui expressando um boicote em si. Está falando de quais são os elementos sobre qual ele tem poder, né? Esse poder pode ter vindo através de um boicote, nós não sabemos. Mas a questão é quais são os aspectos nos quais eles estão controlando, que esse Estado totalitário está dominando. E não é o caso do nosso texto aqui. Nós temos um foco diferente, né? Então, nós já descartaríamos essa letra A. O boicote pode ter vindo por outros motivos, mas nós não sabemos porque não é o que nos interessa nesse excerto aqui. Letra B. Veto ao culto das tradições. Em nenhum momento aqui nós estamos eles estão vetando alguma coisa, né? Eles estão prezando em saber se existe um passado e se existe esse passado, onde ele está presente, onde ele está se manifestando, né? E nós sabemos que ele se manifesta em registros e em memórias e que esse partido tem controle disso tudo, né? Que por conseguinte é o controle de um passado, tá? Então não tem a ver aqui com vetar alguma coisa ou não vetar, tem a ver com o controle desse Estado totalitário sobre as memórias, né? Sobre o passado. Letra C, poder sobre memórias e registros. E é exatamente isso, né, que nós temos aqui na última parte. In memory, very well then, we, the party, control, né, então nós temos a palavra control aqui no nosso texto, no finalzinho, nós temos aqui também no enunciado, né, controle do Estado, depois nós temos control all records, ou seja, controla todos os registros, logo após, and we control all memories, controlamos todas as memórias. Por fim, we control the past. Então, eles têm controle sobre tudo esses elementos referentes ao tempo passado e referente a todos esses elementos que incrementam, que compõem esse tempo passado, que são as memórias, né, as memórias humanas e os registros escritos. Ok? Ficamos com a letra C, poder sobre as memórias e registros. Vamos só descartar agora a letra D e a letra E. Então, censura produções orais e escritas. Na verdade, ele não censura isso. Ele tem controle sobre essas produções escritas e manifestações passadas. Mas ele não censura ela, não está explícita essa censura a essas manifestações, né? Não é o foco aqui. O foco é o que ele controla. A partir desse controle, ele pode sim fazer censuras, mas não é o que não está presente nesse texto aqui. Letra E, manipulação de pensamentos individuais. Que não, o nosso foco não é nem no individual nesse momento, né? Está falando de memórias, né? Memórias humanas. Está falando até de um evento coletivo, né? Tudo aquilo que está compondo o tempo passado, nós estamos falando de um evento coletivo, né? Não tem nenhuma manipulação de pensamentos individuais. Na verdade, ele está até manipulando pensamentos coletivos sobre o passado. Ele está mostrando que esse controle que advém desse estado totalitário é sobre tudo, todos os elementos, todos os pensamentos, todos os registros escritos do passado. Então, não está apenas nesse espectro da individualidade, está mais para uma gama de uma conjuntura, né? De um universo plural e não individual. Ele toma o controle sobre todos,
não apenas sobre pensamentos individuais, ok? Então, por isso que nós ficamos com a letra C, poder sobre memórias e registros. Caso existam dúvidas, por favor, deixem nos comentários. Eu respondo assim que possível. Até aqui. E vamos dar uma revisadinha no que vimos na aula de hoje e vamos acabar. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Vimos que na língua inglesa nós temos várias formas de expressar eventos futuros. Sejam através de verbos modais, seja através da forma going to, ou seja através do tempo verbal present continuous, que além de expressar um evento em progresso, algo que está acontecendo, pode remeter ao evento próximo, né, ao evento futuro próximo. Então, nós vamos ter vários verbos modais que vão expressar um evento futuro, né, devido a um grau de possibilidade ou probabilidade, como will, must, can, could, may e might, né? Nós vimos que o will vai ser usado para expressar decisões instantâneas, ou seja, aconteceu algo e nós vamos ter. Estamos lendo um menu, tá? Lendo. Ok. Ok. Tá. Eu vou querer a pizza, né? Em inglês, isso nós vamos expressar com will. Ok? I have the pizza, por exemplo. I take the pizza. É uma decisão instantânea, que remete a um fato futuro que nós tivemos a decisão naquele momento, naquele mesmo momento, né? Além disso, nós usamos para pedidos, previsões, promessas e desejos, normalmente com alto grau de certeza, né? E com maior grau de formalidade, nós utilizaremos o will. Também temos a forma going to, que nós utilizamos para expressar planos planejados previamente e também para expressar previsões. Ou seja, como nós vamos manifestar algo que nós já trabalhamos, já estudamos, né, já tivemos um tempo para pensar sobre aquilo no passado, nós vamos utilizar a forma going to para expressar esse evento futuro que já foi previamente planejado. Nem que seja um pouquinho mesmo, não foi aquela coisa instantânea, né? Ele flash, assim, nossa, eu vou fazer isso agora. Não, ele teve um pouquinho mais de planejamento. Nós vimos que a forma se inicia com o verbo auxiliar to be, o be, sendo conjugada como are ou is. Logo após nós temos o going to e depois um verbo no infinitivo. Diferentemente do que nós vimos no exemplo com o present continuous, que nós temos a estrutura I'm going, nesse caso também, foi uma que eu escolhi, e logo após nós não temos um verbo no infinitivo, nós temos apenas o objeto, né, dessa oração, que é ir para São Paulo. Nós exigimos uma preposição para falar para onde está indo, né, para qual lugar estamos indo. E o present continuous nós utilizamos para planos fixos e que acontecerão no momento breve. Ou seja, nós já planejamos data, local, provavelmente para onde vamos, e nós vamos expressar eles através de verbos de deslocamento, que tem uma ideia nessa perspectiva de movimentação, como, por exemplo, o verbo go, come, travel, arrive, visit and leave, entre outros verbos, é claro. Então, pessoal, caso não hajam dúvidas, né, se não há nenhuma dúvida, nós vamos terminar nossa aula por aqui, tá? Vou esperar mais uns 2 minutinhos, caso vocês queiram comentar alguma coisa, perguntar algo. Se não, nós vamos terminando por aqui. Espero por vocês mais uns minutinhos. Pode perguntar, Juliane. Bom, olha, essa questão é bem complexa mesmo. Sobre preposições, é uma questão muito
complicado entre as línguas, né? Porque preposições, elas dependem muito de... É uma questão muito gramatical, né? Que vai depender de um contexto e de regências de cada verbo, né? Ela está mais ligada com o uso prático da língua, como qual o verbo vai ser utilizado quando vem depois. Por exemplo, eu vou para algum lugar. Nós podemos utilizar isso em português. Eu vou para, mas eu também posso falar eu vou a um lugar. Eu vou em, eu vou em. Então, vários verbos podem ser utilizados com vários pronomes. Nesse caso, em língua inglesa, mais especificamente in and on, tem vários graus de superficialidade entre eles, né? Eu poderia falar de uma forma bem sucinta que o in envolve uma noção espacial de algo que está dentro, né, de algo interno, e o on de algo que está sobre, de algo que está na superfície, né? Isso não apenas em, tipo, the book is on the table, não apenas nesse contexto, o livro está sobre a mesa. Em vários outros contextos, o on pode ser utilizado para algo que está ligado, né? O in para algo que está dentro. Ah, eu estou dentro, I'm in. Ok, eu estou dentro dessa. Então, vamos nessa. Então, assim, são vários os contextos nos quais esses pronomes podem ser utilizados. E isso tu só vai conseguir pegar com uma prática, né? Por exemplo, dia das semanas, nós vamos colocar o on Friday, on Sunday, on Saturday, on Monday, né? Dia da semana, nós utilizamos a preposição on. Mas para anos, nós vamos utilizar o in. Em 1992, em 2010. Então, são várias. Isso daí sim, são regrinhas que vocês vão precisar pegar e que nós vamos trabalhar a partir das próximas aulas, né? Hoje nós acabamos os nossos tópicos sobre tempos verbais e nas próximas aulas nós vamos focar em tudo isso que também é bem complexo. São as preposições, os artigos, os pronomes, né, advérbios, que é algo muito importante, tudo isso a gente vai dar uma olhadinha na próxima aula. Mas, assim, em poucos minutos eu não tenho e nem vai ser possível te dizer como e quando eu vou utilizar o in e o on, porque são diversos casos e que, assim, uma aula vai ser ainda muito pouca para eu poder explicar para vocês quando nós vamos utilizar uma preposição e outra. Porque preposições são muito fluídas nas línguas. E em inglês não é diferente. Capaz, Juliane, nós logo já nós temos uma aula só para preposições e espero que eu possa saciar essas dúvidas que tu tens nesse momento. Então, a professora Júlia, maravilhosa, deusa da redação, acabou de chegar aqui na sala. Vou passar a vez para ela e vou me despedir de vocês agora. See you next week, sem ser na semana que vem na outra, né? Semana que vem temos aula com espanhol com o professor Lucas. E good night, tenha uma boa noite.